Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse momento, então, que a gente roda Brasil afora para saber como que está a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E a gente vai lá para Paraná, no município, de Sertanópolis, conversar com o Maurício Dorigon, que é produtor rural lá em Sertanópolis e vai contar um pouquinho para a gente como está a safrinha de milho. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Letícia. Bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Forte abraço a todos vocês aí. Maurício, como que está o desenvolvimento do milho por aí? O clima está contribuindo para o desenvolvimento das plantas? Olha, mesmo com todos os problemas que a gente teve na soja, né, com chuvas, atraso de plantios, o clima estava muito favorável. Agora que a gente está vivendo um período aí um pouco desde o dia 25 de abril, que não tem chuvas generalizadas na região, só ocorreu algumas pancadas localizadas, né? Que a gente está tendo um pouquinho de problema, mas ainda não está refletindo no campo prejuízos, né? A gente está contando, tem uma previsão de chuva agora para o final de semana, e então, como o milho está no pré-pendoamento, a gente precisa muito dessa chuva e que ela venha, né? E, Marilson, foi possível fazer o plantio dentro da janela ideal aí para Sertanópolis ou não? Alguma parcela da semeadura ficou um pouquinho ali fora do tempo ideal? A grande maioria, Letícia, ficou fora da janela. Inclusive, teve muita gente com medo até de não conseguir plantar por causa do seguro agrícola, né? Que seria dia 20, aí estender até dia 30. Aqui eu acredito que a maioria atrasou em 15, 20 dias da janela, que seria para nós aqui final de fevereiro, né? Pelo menos conseguir plantar em fevereiro. Só que a maioria terminou seus plantios já em meados de março, 15 de março, 20 de março. Meu último plantio mesmo foi dia 30 de março, então atrasou bastante, né? E aí, com esse atraso, já existe alguma perspectiva, quando a gente fala em média de produtividade, essa média ela deve baixar ou não? Deve se manter o que esperava desde o começo do plantio? Olha, do jeito que vinha vindo as lavouras, esse ano está muito, muito bonitas no geral, então a gente acredita que deve se manter as médias, né? Em torno de 100 sacas por hectare, é o que a gente espera, né? É claro que a gente depende muito, tem muito tempo pela frente ainda, o clima, questão de chuva, pode vir geadas, né? Porque o problema de ter plantado com atraso, alonga o ciclo, então a gente sabe, junho, julho é bem preocupante, então a gente tem essa expectativa, a agricultura não é uma ciência exata, né? Então, mas se tudo correr bem, acredito que pelo menos umas 100 sacas por hectare, né? Certo. E existe alguma pressão por pragas e doenças, algo que tenha ocorrido aí nas lavouras de Sertanópolis? Então, logo no início do ciclo, a gente teve bastante problema com percevejo de barriga verde, né? Inclusive, eu falo por mim, a gente fez 3 aplicações no geral e teve áreas até de eu fazer 4 aplicações. E isso tudo aumenta os custos de produção. Se analisar que hoje, nos preços que estão o milho, cada aplicação dessa fica em torno de 3 a 4 sacas de milho por aplicação, né, para pragas. Só que, por outro lado, a gente teve menos problema com cigarrinha, que foi a grande preocupação. O ano passado, né, deu muito problema a cigarrinha em quase todas as regiões produtivas, e esse ano, pelo menos aqui na nossa região, bem tranquilo, tá? Foi bem tranquilo em questão da cigarrinha. E Marilson, pensando nessa questão da produtividade, isso que você falou também das aplicações que foram necessárias de serem feitas, né, foram necessárias para controlar a questão do percevejo de barriga verde. Quando a gente olha os custos de produção necessários para a implantação dessa safrinha de milho, a gente vê que a expectativa de produtividade é boa por aí, mas como que fica a relação, então, de venda com os preços que a gente tem agora e os custos de produção? Essa conta fecha? Existe ainda alguma pequena margem para o produtor ou o produtor vai sair no prejuízo? Olha, Letícia, se a gente. Essa semana passada eu fiz os cálculos em cima de R$ 50. Hoje o milho já está 45 aqui na nossa região, tá?
a gente precisaria colher em torno de 260 sacas para pagar custeio, né? Então a conta não fecha, que agora está, né, mais baixo ainda. A maioria dos investimentos foram em torno de 5 a 6 mil reais por hectare, então ficou muito caro, né, essa safrinha, em questão de gastos para plantio, né, e tudo mais. Então, com esses preços, a gente vai ter que colher muito para conseguir pagar as contas e sobrar alguma coisa, né? Então, a expectativa é que o clima ajude e que a gente consiga colher o máximo possível para ter um mínimo de prejuízo, não é? Ou uma margem, pelo menos ter um pouquinho de margem, né? Você comentou que estão contando, né, que venha uma chuva no final de semana para ajudar esse milho que está pendoando. Como houve esse atraso, Marilson, esse atraso na questão do plantio do milho, existe algum risco mais para frente de vir alguma geada, de chegar aí as temperaturas mais baixas que possa trazer, né, algum prejuízo ao milho ou não? Vocês estão acompanhando o clima, não tem nada no radar por enquanto? Não, eu acompanho o clima direto, inclusive teve uma mudança, ontem eu já estava vendo, tinha umas previsões muito boas já a partir de sábado, domingo ia na casa dos 20 milímetros, já caiu, já reduziu para casa de 7 milímetros, né? E tem uma previsão já, após essa chuva, de vir um frio a semana que vem, entrando na região sul, só que aqui para nossa região ainda não tem clima para geada. Estou falando de mínimas aí na casa dos 10 graus, que não daria geada aqui, pelo menos nas partes altas e tudo mais. Até agora eu acompanho bastante sites aí né, o Coutinho e outros aí também que eu acompanho. Por enquanto, para nossa região aqui no norte do Paraná, ainda não se fala em geada e tomara a Deus que não se fale dela mesmo. Certo. Marilson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, foi um prazer. A gente já tinha se falado em julho de 21 e falando de geadas e percas, né? E esse ano a gente está falando só, a única coisa negativa são os preços, mas as lavouras estão muito boas e tomara que a gente volte a falar de produtividade e que tenha dado tudo certo. Um forte abraço a todos vocês, é sempre um prazer estar por aqui, Letícia. Tá aí, então, estivemos com o Marilson Dorigon, que é produtor rural da região de Sertanópolis, no Paraná, nos trazendo as informações de como está o desenvolvimento da safrinha de milho por lá. Segundo ele, o clima colaborou até o momento, as chuvas cortaram um pouco no final de abril, o milho ele tem aguentado um pouco por causa das temperaturas e da umidade que tem lá na região, mas, segundo o Marilson, por causa da situação que o milho está, né, em fase de pendoamento, é preciso que venham novas chuvas, chuvas parelhas, né, não chuvas isoladas. Há uma expectativa de que venha uma chuva para esse final de semana, mas o volume deve ser mais baixo do que o esperado, do que o que as previsões tinham trazido anteriormente, para poder, então, ajudar nesse desenvolvimento. E, segundo o Marilson, como houve, então, um atraso no plantio, um atraso na janela ideal de plantio, existe um receio, né, de que haja geada, de que chegue o frio e prejudique, portanto, o milho, já que esse milho deve ficar pronto ali para colheita lá para agosto. Entretanto, segundo o Marilson, com essas condições que há nesse momento lá para Sertanópolis, né, já foi contornado um problema com percevejo de barriga verde, o clima então colaborando até o momento com o desenvolvimento do milho, a expectativa é de uma média de produtividade em torno de 100 sacas por hectare. O que preocupa, como em qualquer região do país que a gente vem trazendo essas informações para vocês, é a questão do preço de venda do milho nesse momento em relação aos custos de produção para a implantação da safrinha. Mas eu encerro por aqui. Fique ligado nas informações e notícias agrícolas, que daqui a pouco tem mais para vocês.